Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o cálculo, tá, do volume de uma superfície. Quando a gente fala em superfície, tá, o que a gente pensa em mente já? Eu tenho que pensar que eu tenho uma superfície onde ela foi encontrada através da revolução de uma curva qualquer em torno de um eixo ou de uma outra reta qualquer, tá? Então, se eu tenho aqui minha f de x, eu tenho essa área plana aqui, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, a hora que eu rotacionar essa minha funçãozinha f de x em torno do eixo do x, tá? Entre A e B, eu vou ter esse sólido aqui, tá? Então, eu tenho essa superfície, que aí eu vou estar o quê? Vou estar calculando a área, aliás, o volume, ou eu posso calcular a área, agora a gente vai calcular o volume, dessa superfície aqui, ó, tá? Quanto que essa superfície tem de volume? Aqui, como a gente tem a circunferência, tá? A gente forma uma circunferência, aqui a gente forma a circunferência também. Então, eu vou pegar o raio da circunferência e onde que a gente vai estar calculando o volume. Então, esse daqui a gente tem lá da geometria analítica, ou geometria elementar. Então, meu volume, ele é dado por essa integração, porque esse volume aqui, ó, é desse pedacinho aqui, ó. Eu vou ter que fazer isso para o meu sólido inteiro. Eu vou ter que ficar particionando aqui, ó. E vou calcular N volume. Aí eu vou somar para ter o volume aproximado da minha superfície. Então é a mesma coisa eu já fazer a integral de A até B. Porque assim, quando a gente tem integral de A até B, a gente já tem todo esse volume aqui, ó. Tudo completo, ok? Então a formulinha para eu calcular meu volume vai ser o que? Integral de A até B, que são os meus extremos. Como a gente fala em volume, eu preciso trabalhar com π, porque agora que a gente tem uma circunferência, vezes a função ao quadrado. Se eu rotacionar, tá? Se eu tiver uma região compreendida, que minha área aqui, entre duas curvas, a hora que eu rotacionar, eu vou ter essa superfície aqui, ó. Ela vai ter esse buraco aqui no meio, tá? E aí, o que a gente faz? Eu tenho que pensar que eu preciso, para ter esse pedacinho aqui, ó, eu preciso calcular o volume da minha maior função, que é esse volume aqui, e preciso tirar o volume da menor função, porque eu estou sempre pensando em torno do eixo x, tá? Posso rodar em torno do eixo y? Pode, mas aí o procedimento, a lógica é a mesma, tá? Então, eu vou ter o quê? Que a integral, o volume da minha região que eu quero, ou da minha superfície, vai ser π vezes f ao quadrado menos π vezes v ao quadrado. Ah, mas eu poderia fazer assim, ó, π de A até B, f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado? Poderia, porque eu estou colocando o meu π em evidência. O π está multiplicando tudo, tá? Então, eu tenho que lembrar que o meu π aqui, ele multiplica tanto a f quanto a g, ok? Então, para a gente entender esse conceito, vamos fazer um exemplozinho, um exercíciozinhos aqui. Então, ó, vamos ler o enunciado. A fim de que não haja desperdício de ração e para que seus animais estejam bem nutridos, um fazendeiro construiu um recipiente com uma pequena abertura na parte inferior, que permite a reposição automática da alimentação, conforme mostra a figura. Então, eu quero determine, usando sólido de revolução, que é o que a gente tem aqui, a capacidade total de armazenamento do recipiente. Então, eu quero o volume, tá, desse recipiente aqui. Mas esse recipiente, eu tenho um cilindro, que ele vai me fornecer um volume 1, e eu tenho um cone, que ele vai me fornecer um volume 2. Então, meu volume vai ser o volume 1 mais o volume 2. Aí eu tenho o volume do recipiente. Porque quando eu falo, olha, eu quero a capacidade total de armazenamento, eu estou falando em volume.
Metros cúbicos também vai ser em volume, tá? Então é isso aqui no final. É isso aqui que eu quero obter, ok? Então primeiro a gente precisa ver o quê? Que eu tenho que meu V1 aqui, ó, vai ser o volume do cilindro. E o V2 vai ser o volume do cone. E o V, tá, vai ser o volume do recipiente. Que vai ser meu volume total, ok? Então aqui primeiro a gente vai trabalhar com o cilindro e o cone separado. Tá, essa abertura tá aqui, ó. A abertura que fala no enunciado tá aqui, ó. Para comida, para reposição de comida. Então aqui eu tenho um raio 2, tá? Se eu for pensar aqui, ó, eu tenho uma circunferência de raio 2 e eu tenho uma altura de 4. O meu cone eu tenho a circunferência de 2, raio 2, e a altura aqui, ó, de 6. E essa altura, 4 centímetros do meu cone. Bom, para facilitar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o desenho desses cones, dessas duas figuras, do cilindro e do cone separado, tá? Fazendo o sólido de revolução, como pede aqui, ó, no enunciado, ok? Então aqui, ó, eu sei que eu tenho, aqui eu tenho altura 2, e aqui eu vou até o 4. Aqui tá pequenininho, mas aqui é 2, tá? Olha que a gente roda, a gente vai rotacionar em torno do eixo X, eu vou ter esse cilindro aqui, ó. Tá? Então, esse cilindro, ele tá me dando aqui, eu tenho a reta 2, tá? Y igual a 2. E aqui, lembrando que eu vou usar o meu volume. Vamos voltar lá pra gente ver. Ó, eu vou usar essa formulinha aqui do volume, ó. Então, é π f de x ao quadrado, ok? Então, o volume vai ser π da integral de AB de f de x ao quadrado. Dx. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó, para os dois, tanto para o cilindro quanto para o cone. Tá? Aqui, então, eu tenho o cilindro. E o cone eu tenho a reta, tá? Que aqui também vai até o 4. Aliás, aqui vai até o 6. Né? Se a gente voltar lá, eu tenho, ó, ele é altura 6 e raio 2. E aqui ele vai ter na altura 2. Altura 2. Girando em torno do eixo, eu tenho aqui, ó, 6 e altura 2. Então aqui eu desenhei e fiz os sólidos. Agora aqui a gente precisa pensar, ó, eu tenho aqui, eu tenho que meu y vai ser 1/3 de x, porque se ele vai, o x vai ser 6, no ponto onde o x é 6, o meu y tem que ser 2. Então, se eu colocar aqui, ó, 6 vezes 1/3, vai dar 2. Então, ele chega aqui. Então, eu tenho essa reta aqui, eu tenho y igual a 2. Então, eu já encontrei uma boa parte do meu trabalho todo para calcular o meu volume. E são as funções que descrevem o cilindro e que descrevem o cone. Porque sem essas funções a gente não faz nada, tá? Então, aqui, ó, vamos calcular meu volume 1, que vai ser π de 0, tá? Porque aqui ele vem de 2 até 4. Ele sempre sai da origem.
de f de x, então, ou de y ao quadrado. Então, vai ficar de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 dx. Então, aqui eu tenho, quando eu tenho uma constante, a hora que eu faço a integral vai ser 4x. Então, aqui eu tenho π 4x de 0 a 4. Então, eu tenho 4π, tá? Quando x vale 0, 4 quando x vale 0. Aqui eu tenho 4. 4 vezes 4, 16π. Então, esse 16π é a área do meu cilindro, o volume do meu cilindro. Agora eu vou calcular o volume do meu cone, tá? Então, aqui eu vou calcular meu volume 2. Eu já achei aqui, ó, a minha funçãozinha. Então, aqui também... lembrando, ó, que aqui ele também sai do 0, vai até o 6. Então, ele é de 0 a 6 de 1/3 de x ao quadrado. Então, aqui eu tenho π de 0 a 6. Olha que eu levo 1/3 ao quadrado, eu tenho 1/9. X ao quadrado, x ao... Tá, que x ao quadrado, dx. Olha que eu faço a integral. Eu tenho π sobre 9, porque eu posso tirar o 9. X ao cubo sobre 3, de 0 a 6. Aqui eu posso estar levando, fazendo essa multiplicação já, tá? Então, eu tenho π sobre 27. Aqui eu tenho 6 ao cubo, quando x vale 3. 6, tá? Menos quando x vale 0, 0 ao cubo. Então, se eu tenho x valendo 6 e é x ao cubo, eu vou ter 6 ao cubo, menos 0 ao cubo, vou ter 6 ao cubo, que é 216. Então, eu tenho 216 sobre 17 π. Aqui é igual a 216. Ok? Então, se eu fizer essa simplificação aqui agora, ó, 216 dividido por 17, eu tenho 8π. E o meu volume, tá, que é o que me interessa, é o volume total, tá? Aqui eu já estou falando aqui do cone. O volume total vai ser o volume 1 mais o volume 2. Então, eu tenho 16π mais 8π. Isso daqui vai me dar 24π. A minha unidade, lá vamos voltar para verificar, é metros cúbicos. Então, metros cúbicos. É esse daqui, que é o volume desse recipiente aqui, ó, tá? Que o fazendeiro construiu para repor a alimentação, a ração dos seus animais, ok? Agora, vamos fazer mais um exercício, onde que eu quero calcular o volume do sólido gerado pela rotação da curva x ao cubo, tá? No intervalo de 1 e 2, mas eu vou rotacionar em termos do eixo x. Então, aqui, ó, eu tenho 1 e 2, eu estou rotacionando. Então, eu vou ter esse desenho aqui depois que eu fizer a rotação. Essa função aqui eu já sei. F de x igual a x ao cubo. Tá? E sei que o intervalo é de 1 a 2. Então, eu vou calcular o meu volume igual ao exercício anterior. Só tem uma curva, tá? Então, vamos lá. π, o meu intervalo vai ser de 1 a 2. A minha função é x ao cubo. Vou levar ao quadrado. Então, vai ficar integral de 1 a 2, x ao cubo ao quadrado, a x a 6. dx. A hora que eu faço a integral, eu vou ter x a 7 sobre 7, de 1 a 2. Tá, então esse 7 aqui eu posso estar
tirando. Então vai ficar π sobre 7. E aqui eu vou fazer só o x elevado a 7, tá? Porque só para facilitar. Então, eu vou ter 2 elevado a 7, porque tem x a 7, x elevado a 2, menos 1 elevado a 7. Aqui eu tenho 1, né? 1 elevado a 7 é 1, e 2 elevado a 7 é 128. Então, eu vou ter que π sobre 7, 128 menos 1, 100, multiplica 127. Eu não consigo simplificar e dar inteiro. Então, eu tenho 727 sobre 7 vezes π, unidade de volume. No caso aqui, nesse exercício não tem unidade de volume. Nesse anterior aqui, ó, eu tinha unidade de volume dado no exercício. Então, eu já fecho a minha resposta com unidade dada. Nesse caso, eu não tenho unidade de volume, então eu tenho que indicar que tem uma unidade de volume, ok? Um outro exercício, a gente quer o que? Determinar o volume do sólido gerado pela evolução na região limitada por essas duas curvas em torno do eixo x, ok? Aqui eu tenho, essa daqui eu sei que é a reta, x mais 2, e essa daqui eu sei que é x ao quadrado, ok? Que como eu tenho duas curvas, tá? Eu vou estar usando as duas curvas para calcular o volume. Então, eu tenho x ao quadrado menos a g de x ao quadrado dx. O meu π multiplica o resultado final. Aqui eu não tenho intervalo de integração, eu preciso achar esses dois pontos aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Uma igual a outra. Tá? A hora que eu faço isso, eu tenho x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Aqui eu vou resolver uma equação de segundo grau, que eu vou estar resolvendo por Bhaskara. Então, eu tenho b ao quadrado, b menos b, que aqui já é menos, então vai dar 1, porque menos com menos é mais ou menos, raiz de delta. Então, delta é b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, que é menos 4ac, dividido por 2a, que é 1. Então, aqui vai ficar 1 mais ou menos a raiz de 1 mais 8, dividido por 2. Então, aqui eu tenho 9, vai dar 3. Eu tenho meu x1, que é 1 mais 3, dividido por 2. 4 dividido por 2, que é 2. Então, é esse ponto aqui, que é positivo. E eu tenho meu x2, que é 1 menos 3 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Esse ponto aqui, porque é negativo. Então, aqui, ó, eu já achei o meu intervalo de integração, achei o a e o b. Aqui eu preciso saber, nesse intervalo, qual que é a função maior. Né? Olha, eu venho aqui e a outra está aqui em cima, no mesmo ponto. Tá? Então, eu tenho a reta é maior do que a parábola. Então, eu vou fazer o quê? Meu volume de menos 1 a 2 da minha reta ao quadrado menos a minha parábola ao quadrado. Ok? Então, aqui eu tenho que fazer o quadrado perfeito. X ao quadrado mais 2 vezes a primeira vezes a segunda. Tá? Mais quadrado do primeiro. Segundo, aliás. Menos a parábola ao quadrado, vou dar x à quarta.
Aqui eu tenho 4x, o que é mais, tá? Mais 4, e aqui x ao quadrado. Agora aqui, o que a gente faz? Eu já vou estar ajustando a minha função. Porque eu tenho x ao quadrado, mais 4x mais 4, menos x à quarta. Se eu quiser colocar em ordem, eu coloco, mas não tenho obrigação nenhuma de colocar, ok? Então aqui, ó, eu tenho x à terceira sobre 3, 4x ao quadrado sobre 2, mais 4x, menos x à quinta sobre 5, de menos 1 a 2. Aqui eu posso simplificar, vai ficar 2. Então eu tenho x à terceira menos 3, dividido por 3, mais 2x ao quadrado, mais 4x, menos x à quinta sobre 5, de menos 1 a 2. Tá? Então, ó, é esse pedacinho aqui, ó, agora, que vai me dar o valor que me interessa, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vou calcular para x igual a 2, menos o valor para x igual a menos 1. Ok? Então, vamos lá. Se eu tenho, só vou copiar aqui, ó, para a gente lembrar o que eu tenho que fazer. Eu tenho π. Deixa eu ver se eu não esqueci de colocar o π aqui. Eu esqueci de colocar o π aqui, ó. Mas o π tá sempre junto, tá? Então vamos lá. Π que multiplica x ao cubo sobre 3, mais 2, né? Vamos ver. Mais 2x ao quadrado, mais ou menos, mais 4x, e menos x à quinta sobre 5, de menos 1 a 2. Então vamos lá. O π vai multiplicar só o resultado final, ok? Então eu tenho, ó, 2 ao cubo sobre 3, mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, menos 5 ao quadrado sobre 5. Menos, agora quando o meu x vale menos 1. Menos 1 ao cubo sobre 3, mais 2 que multiplica menos 1 ao quadrado, mais 4 que multiplica menos 1, menos 1 à quinta sobre 5. Então vamos lá. Aqui eu tenho, né, 8 terços. Aqui eu tenho 4 vezes 2 mais 8. Mais 8 aqui. E aqui eu tenho menos 32 quintos. Menos. Aqui eu tenho menos 1 terço. Aqui eu tenho 2, porque vai ficar positivo. Menos 4. Aqui menos com esse menos, mais 1 quinto. Bom, agora vamos juntar tudo que tem os mesmos valores, tá? 8 terços, que vai dar mais. Então, mais 1 terço. Aqui eu tenho 8 mais 8, menos 2 e mais 4. Tá? E aqui eu tenho menos 1 quinto. Então, eu tenho menos 32
e menos 1/5. Então, aqui eu tenho 8 mais 1, 9/3. Aqui eu tenho 33/5. Tá? E aqui eu vou ter 16 mais 2. Então, olha, aqui eu tenho 16, que eu já podia ter somado aqui. Tá? Aqui eu tenho menos 2. Com esse menos vai dar mais 2. Então, 16 com 2, 18. Ok? Aí aqui eu tenho 32, tá? 31 com mais 1 eu tenho menos 33 sobre 5. Aqui eu vou fazer o quê? Eu preciso somar, tá? Eu preciso fazer mínimo múltiplo comum. Então eu tenho entre 3, 1 e 5, eu tenho 15, tá? Agora que eu tenho, ó, 15 dividido por 3 dá 5 vezes 9, 45. Mais, porque os sinais sempre mantêm, tá? Eu tenho 18 vezes 15, porque eu tenho aqui 1, então vai dar 270. Menos 5, 15 dividido por 5 dá 3, vezes 33, 99. Então, aqui eu tenho π, que multiplica o meu denominador, eu já sei. Então, aqui eu tenho, ó, 270 mais 45, eu tenho 315, menos 99. Que isso daqui vai me dar 216 sobre 15. Pi. Se eu dividir por 3, vamos tentar, por 2 não dá porque eu tenho 15 aqui. Então, se eu dividir 216 por 3, eu tenho que aqui eu consigo, tá? Dividir por 3, eu vou ter 72/5 vezes π, unidade de volume. Ok, pessoal? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com o que a gente está fazendo. Como que a gente está fazendo? Tem que seguir se eu tenho uma função, se eu tenho duas funções, ok? No caso aqui eu tenho duas, nos anteriores eu tinha uma só. Agora, para fechar, vamos fazer mais esse. Que aqui, ó, eu tenho x ao quadrado. Então, tá aqui minha funçãozinha de x ao quadrado. De 1 a 2, então eu quero volume, esse volume aqui, ó. Porque ele vai girar em torno do eixo x, tá? Então, meu volume vai ser π de a até b da f de x ao quadrado. Só tem uma função de novo. Então, eu não tenho que usar duas funções. O intervalo é de 1 a 2, x ao quadrado dx. Então, eu tenho π que multiplica 1 a 2, x à quarta dx. Então, aqui eu vou ter x à quinta sobre 5 de 1 a 2. Então, aqui eu tenho π sobre 5. Quando meu x vale 2, eu vou ter 2 à quinta. Quando meu x vale 1, eu tenho 1 à quinta. Ok? Então, aqui eu vou ter π que multiplica, dividido por 5, que multiplica. 2 à quinta é 32. 1 à quinta é 1. Então, aqui eu vou ter 31, tá? Sobre 5π, unidade de volume. Ok, pessoal?